Bem-vindo ao podcast da LS Jus. Ok, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai fundo na revisão da vida toda. Um assunto que, nossa, mexeu muito com a vida dos aposentados aqui no Brasil, né? Mexeu mesmo. E parece que uma decisão bem recente do STF, Supremo Tribunal Federal, mudou tudo de novo. Deu uma reviravolta daquelas. Exatamente, uma reviravolta importante. Então, a missão hoje é entender o que era essa revisão, afinal, por que ela criou tanta expectativa e o que essa mudança do STF significa na prática para quem estava contando com isso. Bom, vamos contextualizar um pouquinho. A questão toda gira em torno de como se calcula o valor da aposentadoria, né? Certo. A regra que vinha sendo aplicada principalmente depois do Plano Real, ela só usava os salários de contribuição a partir de julho de 1994. Ah, só de 94 para frente. Isso. E a revisão da vida toda era, na verdade, uma tese jurídica. A ideia era poder incluir todas as contribuições, o histórico completo do trabalhador, sabe? Inclusive o que ele contribuiu antes de julho de 94. Entendi. E por que isso era bom para algumas pessoas? Porque tinha gente que ganhava mais, que tinha salários melhores, justamente antes de 94. Para essas pessoas, incluir esses salários antigos no cálculo poderia aumentar bastante o valor final da aposentadoria. Faz sentido. Por isso a expectativa toda. Exato. Era uma tese que foi ganhando muita força nos tribunais até chegar no STF. E aí que a história fica, bem, mais complicada, né? O STF deu a signada que a gente falou. Pelo que entendi das fontes, teve um recurso, uns tais embargos de declaração. Isso, embargos de declaração. Que normalmente servem só para esclarecer alguma coisinha, né? Um detalhe, uma omissão. Exato, a função típica é essa: esclarecer pontos obscuros, corrigir erros materiais, suprir omissões. Mas parece que o ministro Alexandre de Moraes usou esse recurso de um jeito diferente e acabou mudando a decisão principal. Foi isso? Foi exatamente isso. E o que é, assim, fascinante, ao mesmo tempo muito impactante, é como e qual a consequência. O voto do ministro nesses embargos acabou aplicando para o caso específico da revisão da vida toda, que é o tema 1102 lá no STF. Certo, tema 1102. Ele aplicou o entendimento que já tinha sido firmado em outras ações, as ADIs 2110 e 2111. Essas ADIs discutiam outras regras da Previdência. E o que esse entendimento dizia? Basicamente, ele validou a chamada regra de transição da Lei de 99. E essa regra de transição é justamente a que descarta as contribuições anteriores a julho de 94, para quem começou a contribuir antes da lei. Ah, E a consequência prática do voto do ministro Moraes foi dizer que essa regra de transição não é só uma opção, ela é obrigatória. obrigatória, nossa. Então não pode mais escolher usar o período todo. Para quem se encaixa nessa regra de transição, não. O STF entendeu que ela é impositiva. E isso, na prática, bom, inviabiliza a revisão da vida toda para quase todo mundo que poderia se beneficiar dela. Que coisa! E foi uma surpresa, né? Porque o STF mesmo já não tinha validado a revisão antes. Sim, o próprio STF já tinha decidido a favor da revisão da vida toda no julgamento do mérito do tema 1102. E o ministro Moraes, inclusive, tinha votado a favor naquela ocasião. Nossa senhora! Que mudança! Usar um embargo pra reverter o jogo, assim? Foi uma mudança de rota bem significativa, usando um instrumento processual que tipicamente não serve para isso, né? Para mudar o mérito da decisão. Complicado. Isso deve gerar uma insegurança jurídica enorme, imagino. E como ficam agora os processos que já estavam rolando na justiça? Tinha muita gente com ação parada, né? Esperando essa decisão. Tinha, sim. Milhares de processos. O próprio STF tinha mandado suspender tudo, em nível nacional, enquanto não se decidia esses embargos. E agora? Com essa decisão nova, eles voltam a tramitar. Sim, a tendência é que a suspensão caia e os processos voltem a andar. O problema é o resultado, né? Imagino que não seja bom. Pois é. Em vez de serem julgados a favor do aposentado como se esperava antes, a tendência agora é que sejam julgados improcedentes, ou seja, negando a revisão. Que balde de água fria para tanta gente. Mas tem alguma exceção?
Alguém escapa dessa? Olha, a exceção é um grupo muito, muito pequeno. São aquelas pessoas que conseguiram uma decisão favorável definitiva, o que a gente chama de trânsito em julgado, sabe? Quando não cabe mais nenhum recurso. Sei, decisão final mesmo. Isso. Ou então, quem conseguiu uma decisão liminar específica, uma tutela provisória ou antecipada, que é aquela decisão dada antes do fim do processo. Mas tem um detalhe crucial. Qual? Essa decisão, seja a final ou a liminar, precisava ter sido obtida antes das datas em que o STF determinou as suspensões nacionais dos processos. Ah, tinha que ter conseguido antes de mandarem para tudo. Exatamente. E teve uma janela de tempo muito curta em 2023 entre uma suspensão e outra, que na prática não deu tempo para quase ninguém conseguir essa decisão. Então, a própria demora do sistema causada pelas suspensões prejudicou quem poderia ter o direito. Essa percepção de injustiça que fica para muitos, sim. A demora processual acabou impedindo que tivessem uma decisão favorável a tempo, antes dessa reviravolta nos embargos. Entendi. Então, esse uso dos embargos para mudar o resultado. Você disse que não é o comum. Isso tem até um nome técnico, né? Efeitos infringentes. Isso, efeitos infringentes ou modificativos. É quando um recurso que deveria só aclarar ou corrigir acaba modificando o conteúdo principal da decisão. E o que isso significa para o aposentado na ponta? Para a maioria, a porta do judiciário para a revisão da vida toda fechou de vez. Olha, sendo bem realista, para a grande maioria, sim. O caminho judicial parece bloqueado por essa decisão do STF. É uma prática controversa essa de usar embargos com efeitos infringentes, mas foi o que aconteceu. Existe alguma chance, por menor que seja, disso mudar de novo no STF? Algum outro recurso? Matematicamente, sempre existe uma chance, né? Poderia haver um pedido de vista, um destaque para levar o caso para o plenário físico, mas, sinceramente, é muito, muito remoto no cenário atual. A decisão parece consolidada. E fora do judiciário, existe alguma outra saída? Falam em projeto de lei, talvez? É, sim. Essa é a alternativa que mais se comenta agora, a via legislativa. Um projeto de lei, famoso PL. E como seria isso? A ideia seria criar uma lei que permitisse pedir essa revisão de forma administrativa, direto lá no INSS, sem precisar entrar na justiça. Mas, claro, isso ainda é só uma possibilidade, uma proposta. Depende do Congresso aprovar. Entendi. Não é garantia de nada ainda. Nenhuma. E é bom lembrar também que outras revisões de aposentadoria ainda existem, tá? A revisão da vida toda era uma tese específica. Outras, como a revisão do teto, por exemplo, continuam valendo, cada uma com suas regras. E para quem gastou dinheiro com advogado, com o processo da revisão da vida toda, tem alguma chance de ser indenizado, já que a regra mudou no meio do caminho? Infelizmente, não. Não há previsão legal para indenizar quem entrou com a ação e agora perdeu por causa dessa mudança de entendimento do STF. O investimento feito no processo, tempo e dinheiro, acaba sendo perdido nesse cenário. Puxa vida. Bom, então resumindo a ópera, a revisão da vida toda, que era aquela luz no fim do túnel para muito aposentado aumentar o benefício, usando toda a carreira de contribuição? Essa esperança foi, na prática, derrubada por essa decisão recente e bem surpreendente do STF. Que usou um caminho processual, os embargos, para mudar o jogo completamente. E só uma minoria muito pequena, que teve sorte de ter decisões antes das suspensões, está protegida. É isso. É um bom resumo, sim. Foi isso que aconteceu. E se a gente pensar um pouco além, né? Conectar isso com um quadro mais amplo, essa decisão não mexe só com o bolso de quem esperava a revisão. Ela levanta um debate muito sério sobre segurança jurídica aqui no Brasil. Verdade, como assim? Ué, até que ponto as regras podem mudar assim tão radicalmente? E as interpretações? Isso afeta a confiança das pessoas no sistema, nas regras estabelecidas, né? Com certeza, gera uma estabilidade. E mostra também o peso que decisões processuais, como essas suspensões de processos, podem ter no direito final das pessoas. A demora, o tempo do processo, acabou sendo decisivo aqui. É verdade. Não é só o mérito, mas o como o processo anda. Exato. No fim fica essa reflexão, né? Como que a gente equilibra a aplicação de regras gerais, que valem para todos, com a busca por justiça em cada caso individual? Principalmente quando o próprio sistema, com a demora, cria obstáculos. Um desafio enorme, sem dúvida. Envolve o judiciário, legislativo, a sociedade toda buscando respostas para essas questões da Previdência que são tão complexas. Exatamente.
É uma dinâmica constante e que deixa esse alerta sobre como as regras e a busca por direitos individuais se relacionam no nosso sistema. Muito obrigado pela análise tão clara. Foi fundamental para a gente entender essa situação toda. Foi um prazer discutir esse tema importante. E para quem nos ouviu, esperamos que essa conversa tenha ajudado a esclarecer os pontos dessa reviravolta na revisão da vida toda. Fiquem ligados nos próximos conteúdos aqui da LS Jus. Até a próxima. Até a próxima.